Hoje eu vou entrevistar a Graziela Solomon. Ela é formada em psicologia e tem mestrado em aconselhamento clínico de saúde mental pela Southern Methodist University. Ela atua como Licensed Professional Counselor no Texas desde 2019 e como Registered Play Therapist desde 2023, atendendo crianças e adolescentes com trauma, depressão e ansiedade. Graziela, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Oi, sim, muito obrigada por ter feito esse convite. Estou muito feliz em poder estar aqui. Me sinto honrada em poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. A Grazi e eu nos conhecemos já há alguns anos, tem uma coincidência da vida que nós compartilhamos a mesma supervisora quando eu estava fazendo as horas clínicas, e aí eu soube, né, que tinha essa outra counselor brasileira, minha supervisora na época comentou, a Dr. Christine Kohler, e aí eu falei, eu tenho que conhecê-lo. E aí foi na época que você teve filho, né? E aí você saiu de licença maternidade, a gente acabou desencontrando, passou alguns anos, quando eu estava pronta para abrir a clínica, eu lembrei que você estava também trabalhando em private practice, né, tendo consultório, e aí eu entrei em contato, sem nem conhecê-la, falei, meu nome é Simone, vamos conversar, e aí eu lembro que ela foi assim, super, me encorajou, sabe, me animou, porque eu estava naquele passo de sair do emprego fixo, né, que tinha ali toda uma segurança, benefícios, e eu já tinha ganhado 4 anos de experiência e queria realmente poder atender. Então a Graziela foi fundamental, assim, compartilhar a experiência dela, de como ela estava trabalhando já no particular há algum tempo, e me incentivou e me ajudou, e aí eu fiz essa transição, e na época eu acabei alugando uma sala bem no consultório que ela estava, então a gente teve a oportunidade de conviver ali um pouquinho, né, durante entre os atendimentos, né, a gente conversava. Então, eu fiquei muito feliz, foi muito gratificante te conhecer, poder ter uma colega de profissão brasileira aqui no Texas e compartilhar nossos conhecimentos. A Graziela tem um conhecimento muito rico em trabalhar com crianças, né, fazer a terapia infantil, a play therapy e outras coisas que ela vai compartilhar hoje da especialidade dela. Então, Graziela, começa contando um pouco da sua história, como que você veio aqui para os Estados Unidos e depois também como que você se tornou uma counselor aqui, o tipo de população que você ajuda. Certeza, muito obrigada, Ci, por essa introdução tão maravilhosa. Eu não sabia que você ia fazer eu chorar já no começo, assim, da nossa entrevista. Muito obrigada mesmo, meu maior prazer ter feito parte dessa, né, tua mudança, dessa sua jornada, que está sendo simplesmente maravilhosa. Então, eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 19 anos. Só, assim, tipo, para aprender inglês. Esse era o meu objetivo, era para vir aprender inglês. E meus planos eram para ficar apenas 6 meses nos Estados Unidos. E na época, a família uma das minhas melhores amigas moravam aqui e me incentivaram para vir aqui passar um tempo com eles e aprender inglês. Mas, né, Deus tem planos completamente diferentes para nós, às vezes, e Ele me abriu portas que eu nunca imaginei. Eu acabei morando numa casa de americano, trabalhando de babá, e eu era o oposto de você, assim, tipo, você comentou que você se colocava em situações para falar inglês, para você aprender, e eu já não. Eu sempre falava, se eu pudesse pagar para não falar, esse era meu lema, eu não queria falar de jeito nenhum, morria de vergonha. A família me ajudou muito. À noite, né, toda noite a gente sentava para jantar juntos. Eles perguntavam para cada um, e daí, né, como foi seu dia? Eu ficava, por favor, não fala comigo, por favor, não fala comigo, até que, né, eles, Grazi, ai, vamos lá, pessoal. Então, realmente... Eu tenho certeza que muitos imigrantes se identificam, né, com esse início que é tão difícil, né, com a barreira da língua. Eu sempre falava que eu me sentia um verdadeiro bebê, né, tipo, aprendendo um novo idioma, aprendendo a me locomover aqui, né, tipo, nós moramos na região de Dallas, Texas, onde transporte público não é um dos mais convenientes, e eu tinha 19 anos, aprendendo a dirigir, então foi realmente uma adaptação em tanto, e essa família me encorajou muito a continuar os meus estudos aqui. Meu sonho sempre foi fazer psicologia, porém eu não tinha nem ideia
como que era o processo, né? Tipo, eu conheci no Brasil, 5 anos de bacharelado, você pode clinicar, e eu achei que era a mesma coisa, e lá fui eu, achando que, né, em 5 anos eu ia sair com meu bacharelado podendo atender clientes. Mas a caminhada foi longa, porque eu fui aprendendo no caminho, né, que apenas o bacharelado não me daria exatamente o que eu gostaria. Eu fui primeiro para um community college, né, 2 anos de universidade, onde é mais barato e era mais fácil, mais perto da minha casa, e eu tinha mais condições de pagar pelas aulas. Fiz 2 anos lá, achando, então tá bom, aqui é mais barato, eu vou fazer todas as aulas que eu posso aqui, o máximo de aula possível aqui, para eu transferir para a universidade de 4 anos, onde eu pegaria, né, as matérias mais direcionadas para o meu curso e é onde eu me formei. Porém, né, mais um tapinha na cara, aprendizado, que quando eu fui transferir para a universidade, eu tinha que fazer um número X de aulas na universidade. Então, eles não transferiram todas as minhas aulas do Community College para a universidade, porque eu tinha que ter um número X de aulas lá na universidade. E eu tive que pegar mais aulas que não estavam necessariamente no meu currículo, mas eu tive que ir procurando aula que eu achava assim, meio interessante. E foi assim que eu fui apresentada pela primeira vez a play therapy, né? Tipo, a terapia lúdica, que eu estava na University of North Texas na época, onde é um centro, né? Você já até comentou isso em uma dos seus bate-papos, que é o centro da play therapy, da terapia lúdica aqui. E lá eu fui apresentada a essa terapia que hoje em dia faz tanto parte de como eu vejo as crianças e como que eu, né, faço o tratamento delas. Depois da minha formatura, eu falei, então tá bom, agora eu vou voltar pro Brasil, eu tenho várias, que eu tive que pegar mais matérias, eu tenho matéria suficiente para transferir pro Brasil, e tomara que, né, tipo, faça a relação lá, que dê certo para eu pegar o meu diploma lá. Só que, mais uma vez, uma outra porta inesperada abriu, aonde eu ganhei uma bolsa de estudo tempo integral. Eu falei, e agora? Já me formei, o que eu faço com essa bolsa? Então, eu conversei com a diretora do doutorado da Universidade de North Texas e ela me deixou assistir aula por 1 ano a nível do doutorado como observante, né? Tipo, eu não estava no programa, mas eu poderia usar os créditos para transferir para o Brasil. Eu pensei assim, eu tenho mais, né, oportunidades de fazer a validação do meu diploma no Brasil. Quando eu estava no processo de pegar essas aulas a nível de doutorado, eu conheci meu marido, eu falei, e agora? Vamos, né, o plano de voltar, transferir para o Brasil, tive que mudar um pouquinho, falei, vamos aplicar para doutorado aqui. Só que doutorado aqui é muito concorrido. Eu tentei por 2 anos, apliquei para várias faculdades. Eu cheguei a ser chamada para entrevistas e nas 2 faculdades que eu fui, eles falaram que tiveram, em média, para mais de 200 pessoas, né, inscritas. E em uma faculdade, eles chamaram 10 pessoas para serem entrevistadas, na outra faculdade foram 15, mas as 2 faculdades que eu fiz entrevista eram apenas 5 vagas. Então, infelizmente, não deu certo para mim nessas 2 tentativas e eu decidi fazer o mestrado. É interessante você comentar essa parte de como é concorrido, né, entrar no programa de doutorado, porque acho que a maioria das pessoas não tem ideia que realmente são vagas bem limitadas e o número de aplicantes é assim, centenas para e aí você tem que muitas vezes aplicar no país todo para ter, de repente, alguma chance. Né? É bem complicado, você sabe, é bem competitivo mesmo. E na época, eu tava namorando, não tinha filho, eu fui, apliquei para um monte de lugar realmente, tá? Pelo país inteiro. Fiz uma das universidades que eu apliquei foi na Universidade of Florida, que eu fui para entrevista, mas infelizmente não deu certo. E o ano passado, retrasado, eu apliquei de novo, mas dessa vez, agora casada, com filho, eu fui um pouco mais seletiva. Eu fiquei aqui só na área, mas, de novo, eles me falaram que foram 350 aplicações.
Uau. para 5 vagas. Então, realmente, o negócio é complicado. Mas, então, por isso que eu decidi fazer o mestrado, para que eu pudesse trabalhar na área, né, e fazer o que eu mais amo, que é poder ajudar as pessoas. E depois que eu me formei com meu mestrado em counseling, eu trabalhei para uma ONG, fazendo avaliações, ajudando pessoas que estavam em crises. Então, podia ser na casa delas, podia ser no hospital, eu ia até elas, com pessoas, né, com pensamentos suicidas, então, tipo, naquele momento difícil mesmo, de crise. Trabalhei, fiz isso por algum tempo, depois eu fui fazer avaliações em clínicas para adolescentes e crianças, para ajudar eles a ver que nível de tratamento que eles precisariam, se, né, tipo, uma vez por semana era o suficiente, ou se eles precisavam uma coisa mais intensa, algo mais intenso. Fiz isso por um tempo, junto com a clínica particular também, onde que eu decidi ir tempo integral para o hospital que eu trabalho até hoje, que é o Hospital de Crianças e Adolescentes. Tá? Essa foi a minha jornada, né, até aqui, né, tipo, eu amo o que eu faço, que nem eu comentei, né, tipo, que a parte lúdica agora faz muito parte dos tratamentos que eu tento encontrar a criança onde ela está, né, no desenvolvimento dela. Isso fala um pouco mais do que é play therapy, para quem não conhece. Play therapy, ou terapia lúdica, é onde você usa atividades, brincar com a criança para ajudar ela a chegar onde ela precisa, onde ela quer, né? Tipo, ajudar ela a expressar os sentimentos dela, a lidar com os sentimentos dela, porque é difícil, né? Um adulto sentar e conversar, imagina uma criança. Ela não sabe, ela está aprendendo a entender o que ela está sentindo, está aprendendo né, tipo, os sentimentos dela, o que isso significa. Então, através da linguagem dela, que é a brincadeira, a gente faz a terapia, a gente ajuda a explorar esses sentimentos, ajuda a criança a aprender mais sobre ela mesma e aprender as ferramentas necessárias para lidar com essas emoções. Então, eu sento bastante no chão para brincar com elas, eu deixo elas me guiarem um pouco no que elas querem brincar e como que elas querem se expressar através da brincadeira. Tá? E qual que é a especialidade que você está trabalhando atualmente? Então, no momento, eu estou trabalhando bastante com trauma. Então, eu trabalho com terapia comportamental, cognitiva comportamental, mais específica para trauma. O ano passado, eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer um treinamento para essa modalidade, porque aqui no estado do Texas, eles estão fazendo uma pesquisa de 2 anos, onde eles estão tentando acompanhar o máximo de crianças e adolescentes que eles podem para entender o trauma, né? Entender mais como que o trauma está afetando essas crianças. Então, eles viram que tá, tudo bem, nós estamos acompanhando essas crianças por 2 anos, a cada 6 meses, fazem uma consulta virtual com a criança, fazem um monte de perguntas para entender como estão as coisas com a criança e com o adolescente. Mas eles não estavam dando nenhum atendimento, eles não estavam realmente ajudando, eles estavam pegando a informação, mas não estavam ajudando esses participantes. Então, eles decidiram treinar terapeutas pelo Texas para dar esse suporte aos participantes da pesquisa. E eu fui convidada e fiz o treinamento, e é nessa modalidade. Então, eu uso a terapia lúdica na terapia cognitiva comportamental com focos em trauma, porque a pesquisa, ela está vendo crianças de 8 anos até adolescentes ou, né, jovens de 20 anos. Mas, como eu comentei com você, eu vejo crianças a partir de 4 anos. No hospital, a gente tem crianças, né, para terapia a partir de 4 anos. Então, eu tento encontrar eles onde eles estão, no desenvolvimento deles. Então, eu uso bastante a terapia lúdica para manter o módulo da terapia comportamental. A terapia comportamental, cognitiva comportamental para trauma, ela é uma terapia bem estruturada, onde tem os pontos que a gente segue.
basicamente, é uma terapia específica para trauma, então a criança tem que ter passado por algum tipo de trauma, e esse trauma tem que estar afetando ela de alguma forma na vida dela. Comportamento, nos sentimentos, né? Então tem que estar afetando para poder receber essa modalidade de terapia. E o objetivo deles é que a criança ou adolescente, eles consigam ver o trauma, porque eu sempre falo para eles, é eles terem controle do trauma, em vez do trauma ter controle deles. Né? Tipo, eles terem controle dos sentimentos relacionados ao trauma, em vez dos sentimentos acabarem tomando o controle deles. Então, nós trabalhamos bastante. Tipo, a família tem que ter um envolvimento gigante da família, né? Porque eles estão com a criança. Eu vejo eles uma vez por semana. Então, todas as ferramentas que as crianças estão aprendendo, os pais estão aprendendo também, para que eles possam dar esse apoio para as crianças no dia a dia. Então, esse é um grande, né, componente da terapia, é o envolvimento dos pais. Nós providenciamos muita educação sobre o que é o trauma, como que o trauma afeta não somente o comportamento, mas o cérebro das crianças as well, também, né? E o comportamento, como os sentimentos vão afetar a parte do cérebro, como eles pensam, isso afeta como eles se veem, como que eles veem a situação, como que eles veem todo o ambiente deles e como que eles veem a vida deles, né? Então, a gente ensina muitas técnicas de relaxamento, de mindfulness, que é praticamente técnicas para você sentir no presente, técnicas para você disputar seus pensamentos negativos. As crianças têm adolescentes bastante pensamento, tipo, que é culpa deles, que tudo isso aconteceu com eles, né? Tipo, que por algum motivo é culpa deles. Com isso, a estima deles acaba baixando, então a gente trabalha bastante com os pensamentos deles, acaba trabalhando bastante com reconhecer os sentimentos e como lidar com os sentimentos. Então, isso é toda uma preparação para a gente chegar até o que a gente fala da narração. A narração é eles contando a história deles, em detalhes. Né? E essa terapia é para levar de 12 a 20 sessões. Mas claro que pode levar mais tempo, que eu deixo eles me guiarem. Né? Tipo, você tá... eu preciso de mais tempo aqui processando, aprendendo sobre os meus sentimentos, aprendendo a lidar. Tudo bem. Vamos gastar mais tempo nisso. Né? Vamos passar mais tempo estudando isso. Né? Tipo, eles têm aquela coisa bem rígida que é minha culpa, que agora nunca nada vai ficar bom, que nunca, né? Tipo, tudo é ruim agora. Aquele pensamento bem rígido. É isso que está afetando bastante? Tudo bem, vamos passar mais tempo trabalhando essa parte. Para que quando eu chegar na redação, eles possam me contar a redação e eles possam processar vendo as coisas de uma forma diferente. Sempre comento com eles, sabe, se tipo, infelizmente eu não posso tirar isso de você. Infelizmente você passou por esse trauma, é uma coisa que realmente vai estar com você, porém, como você vê isso, o controle que você tem disso, é aonde eu posso ajudar. Então, na narração, o que os estudos dizem é que cada vez você falando, comentando, conversando sobre o que aconteceu de uma forma, num lugar, né, tipo, que dê todo o apoio, o suporte necessário, um lugar saudável, que você possa, né, começar a ver as coisas de uma forma diferente. Que você possa começar a ver a tua história de uma forma mais saudável, né? Tipo, tirando aquela culpa de você. Então, tipo, só para deixar um pouquinho mais fácil de explicar como que essa modalidade de trabalho, eu estou trabalhando ela está com 17 anos agora, com uma adolescente que sofreu, né, abuso sexual quando ela tinha 9 anos de idade. E na cabeça dela, ela tem muita raiva da mãe. Porque a mãe me deixou nesse lugar onde a pessoa acabou me abusando. Mas a mãe deixou ela com o que a mãe achava, pessoas que ela desconfiava, pessoas da igreja dela, né, pessoas que, tipo, ela nunca ia imaginar. Mas na cabeça da minha paciente, ela falou, não, como que ela não viu? O trabalho da minha mãe era me proteger.
né? O trabalho da minha mãe era estar ali para mim. E ela me deixou lá, ela não viu o que aconteceu. Então, ela tem esse pensamento bem rígido, de sentimento, né? Então, o pensamento está afetando como ela se sente, afetando como ela se comporta com a mãe dela, a relação com a mãe dela, né? Então, tipo, isso então é nisso que a gente trabalha bastante. A gente não conseguiu chegar ainda na redação, pelo fato que, como, né, muitas pessoas acabam fazendo, eles evitam os sentimentos, né? Eles não querem lidar com os sentimentos. É mais fácil fingir que não aconteceu, aquela história que a gente fala, né? Tampar o sol com a peneira, basicamente. Achar que, não tá tudo bem, né? Então, e acabam, né, tipo, além de evitar, acabam usando técnicas, ferramentas não tão saudáveis, né? Tipo, drogas e, infelizmente, às vezes até, né, se machucar, se cortar e tudo mais. Então, a gente não conseguiu chegar na redação ainda porque está lidando com toda essa parte. E daí a redação sempre deixa à vontade deles, né? Como eles querem fazer. Eles querem escrever como se fosse um capítulo da vida deles. Com as crianças menores, é mais aqui, vamos brincar e me conta a história. Né? Tipo, eu tive um que usou bastante puppets, fantoches, né? Usou bastante fantoches para contar a história. Então, eu vejo qual nível que eles estão, do desenvolvimento, né, fazendo o nível deles e deixar eles bem à vontade como eles querem contar a história deles. Que é, né, tipo, que é uma peça muito importante e ali a gente vai processando, aí eles vão contando a história e eu vou ajudando eles a achar, né, tipo, tirar essa rigidez dos pensamentos que é culpa deles, ou outros sentimentos que eles têm, os pensamentos que eles têm, e quando eles estão contando, os sentimentos voltam, então ajuda eles a processarem esses sentimentos. Quando a gente termina a redação, a gente compartilha isso com os pais, né? Tem todo um processo de tratamento com os pais também, eu preparo os pais para poder escutar essa redação, essa parte da vida dos filhos deles que é tão difícil, e é um tratamento difícil com os pais também, porque eles têm que estar ali presente pro filho, né? Tipo, processar as emoções deles comigo, mas, né, e ter a disponibilidade ali para os filhos, né? Dar o suporte necessário para os filhos. Depois que nós passamos essa parte, a gente faz todo um trabalho com as crianças de fechar, digamos, o capítulo esse capítulo da vida deles, rever todas as técnicas que eles aprenderam e, se precisar, fazer alguma exposição, né, deles, digamos assim, se a criança lembra o trauma, digamos, ir num lugar e naquele parquinho, digamos, sei lá, por algum motivo lembra o trauma. Então tá, mãe, leva ele um pouquinho a cada dia, né, uma vez por semana. Cada vez vai chegando mais perto, né, para ele lidar, para ele poder ir nos lugares que ele quer. Né? Tolerar, né, o gatilho de estar naquele lugar que lembra o acontecimento. Exatamente. Exatamente, né? Tipo, porque o que a gente quer, o nosso goal, é ajudar eles a voltarem à vida deles, a não se esconderem mais. Né? De alguma forma, se esconder emocionalmente, ou não ir em lugares que eles gostavam de ir, né? Então, tipo, por exemplo, essa paciente que eu comentei, tudo aconteceu no verão. Então, o verão para ela é muito difícil. Ela amava nadar. Ela não nada mais. Porque tudo lembra ela ao trauma. Então, ela tá trabalhando aos poucos. Então tá, vamos, né, tipo, aos poucos chega perto da piscina, ler em volta da piscina, alguma exposição assim. E daí depois nós passamos isso, rever todas as ferramentas e a graduação deles. Então, essa é a terapia cognitiva comportamental específica para trauma. Muito fantástico esse trabalho, e o que eu mais admiro, assim, é ter essa flexibilidade, né, de conseguir usar os brinquedos e as outras ferramentas para a criança se expressar, porque a criança não tem a capacidade cognitiva, né, de sentar e falar, é isso que me incomoda, né, mas tendo aí todas essas, né, como você falou, os fantoches, os brinquedos, às vezes outras artes expressivas, né, para que ela possa integrar essa experiência num ambiente seguro, com uma pessoa, né, que consegue suportar, ouvir a história, porque muitas vezes
para os pais também é bem difícil, né? Tem todo esse trabalho de preparo dos pais para conseguir reprocessar essa experiência. Então, trabalho fantástico, Grazi, adorei. É uma modalidade assim, que realmente me conquistou. Minha dificuldade quando a modalidade de terapia é muito estruturada, né? Quando eles primeiro me apresentaram, eu falei, não sei como que funciona, tipo, eu vou ter que seguir um protocolo, né? Tipo, como que eu vou encontrar, porque eu sou muito disso, tipo, de encontrar o paciente aonde ele está, né? Eu sempre falo para meus pacientes, sabe, assim, tipo, eu tô aqui para andar essa jornada com você. E eu vou providenciar as ferramentas que você precisa, né, para você poder explorar essa jornada. Mas eu não vou explorar a jornada para você. Eu sempre brinco com eles assim, como eu lido com muito adolescente e criança, né, então, tipo, os meus exemplos sempre são assim, mas nós vamos estar lá numa selva, né, tipo, eu vou estar aqui com as ferramentas para você esbravar e cortar a árvore, o que você precisar, mas eu não vou cortar a árvore e mostrar o caminho para você. Então, é assim que eu trabalho com eles. Então, no começo eu estava me preocupada, mas é quando eu aprendi que não, eu posso trazer as minhas técnicas para ajudar as crianças. Eu simplesmente, né, tipo, eu posso trazer as minhas técnicas dentro da modalidade. Né? Tipo, eu tenho que atingir, isso ajuda muito as crianças, eu tenho que atingir o fato, eu vou ensinar eles a lidar com as emoções, né? Eu vou ajudar eles a aprender que os pensamentos deles afetam como eles se sentem, que vão afetar como eles se comportam, né? Tipo, que se eles acordarem de manhã e falarem, eu não quero ir pra escola, a escola é horrível, eu não gosto, ninguém gosta de mim lá, eles vão se sentir provavelmente tristes, né? Frustrados, e às vezes até chateados e bravos, e que eles vão chegar na escola e vão ter essa atitude, né? Tipo, eles vão provavelmente, né? Tipo, uma coleguinha vai chegar a falar com eles, eles vão ser grossos, o professor vai querer ensinar alguma coisa, eles não vão estar tão receptivos. Então, a gente trabalha bastante isso. Então, tipo, quando eu vi que tanto lá, então eu posso incorporar a terapia lúdica, eu posso incorporar as outras técnicas para seguir o protocolo, daí eu falei, então tá bom. Eu aprendi o quanto realmente essa terapia, essa modalidade ajuda eles e está sendo transformador. Eu sempre falo que às vezes eu aprendo mais com eles do que eles aprendem comigo, assim, são cada histórias que nós temos que, né, processar também. E está sendo realmente maravilhoso poder ajudá-los. Sim, acaba sendo uma jornada mútua. E o legal desse protocolo é que, assim, ele, apesar de ter toda essa flexibilidade, poder passar mais tempo, se necessário, ele também tem um começo, meio e fim, né? Chega uma hora que, tipo, vamos dizer, a gente não encerra, mas a gente chega num ponto onde tem um fechamento, né? Onde existe ali um recurso para que haja um ponto final. E isso é legal também, porque muitas vezes... não julgando outras modalidades de terapia, mas você ia continuar lá falando, né, da mesma coisa, para sempre e não conseguir dar um encerramento, mesmo que seja simbólico, né, para incorporar aquela experiência, e às vezes as pesquisas mostram que até mais, como fala, detrimental, não ajuda tanto a exatamente. pessoa. Eu sempre explico como se fosse um livro, com começo, meio e fim. Né, onde no começo da história está descobrindo. Né, sempre você pega um livro, não sempre, mas na maioria das vezes tem, né, lá os personagens, onde eles estão aprendendo, o que estão fazendo, o que é, quem quer o quê, você está aprendendo sobre os personagens, chega no meio tem a história principal, que eu sempre falo que é o trauma deles, e daí eles estão lidando e no final feliz. Né, onde que eles aprendem com isso, e a gente sempre faz uma celebração quando eles fazem a graduação deles da terapia, então ali daí a gente fecha o livro e eles estão prontos para escrever o próximo livro da vida deles. Que incrível, eu gravei o episódio anterior, foi sobre post-traumatic growth, né, o crescimento pós-traumático, que é algo que de repente, depois de ter passado por esse processo, né, por todo esse
esse processamento do trauma, chegar num ponto onde realmente neste novo capítulo, nesse novo livro, né, ele tem ali áreas de crescimento, a pessoa depois consegue olhar para trás e identificar como que ela pode crescer, né, com essa experiência, mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento que causou, claro, não está diminuindo a experiência da pessoa, mas sim colocando um final nesse chapter para poder começar um chapter de uma história nova. Então, bem, bem legal mesmo, gostei muito. Exatamente, não, aqui, e quando eles estão no começo do novo livro, eles olharam para mim e falaram assim, não, obrigada, né, obrigada por me dar a oportunidade. Eu falei, não fui eu. Né? Eu acho que é sempre importante mostrar para eles que eles fizeram a jornada, eles que passaram pela jornada. Nós estávamos ali simplesmente acompanhando, mas a jornada foi eles, e eles conseguiram chegar onde chegaram pelo mérito deles mesmos, para que eles realmente tenham aquele, né, empowering, aquele poder de, tipo, sentir aquele poder, eles podem fazer, eles podem escrever o próximo livro deles da forma que eles querem. Uhum. Sim, porque o trauma deixa a gente se sentindo muito impotente, né? Então você devolver esse poder para a criança, né, de ter essa autonomia de reescrever, não, sua própria história, o próximo livro, eu acho que causa assim, não, uma sensação de empoderamento, até como devolver, né, o poder para ela. E o que você diria para os pais de uma criança que, de repente, passou por um evento traumático? Como que eles podem ajudar os seus filhos? Essa é uma pergunta difícil, assim, sabe? Assim, tipo, eu sempre falo para os pais que eles também têm bastante culpa. Eles sentem bastante culpa, né? Dessa forma que a criança se sente culpada, os pais se sentem... tipo, é o meu trabalho cuidar deles, é o meu trabalho proteger deles, mas muitas vezes eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo. Eles, né, que nem a história que eu estava contando da minha paciente. A mãe deixou lá no sentimento, tá brincando com as outras crianças, tá se divertindo, fazendo uma coisa diferente, não sabendo o que estava acontecendo enquanto a filha dela estava lá, né? Então, é um trabalho, assim, bastante, tipo, com eles de mostrar que o mais importante é o amor que eles têm pelas crianças, né? Tipo, que eles estão ali, se eles chegaram ao ponto de trazer o filho deles ali, né, para trabalho, trauma, é porque eles querem o melhor para o filho deles. Ou também, tipo, os pais que ainda estão no processo de saber, né, o que eu faço. É a melhor coisa, tipo, lembre-se que teu trabalho é proteger, porém, às vezes, a gente não consegue colocar nossos filhos numa bolha, né, tipo, e proteger de tudo. E quando isso acontece, ok, daqui para frente, como que eu posso? Como que eu posso ajudar meu filho a processar isso? O que aconteceu, aconteceu. Não tem como voltar no passado, não tem como mudar o que aconteceu. Mas daqui para frente, como que a gente pode estar ali para nossos filhos? Né? Tipo, é bastante, como eu falei, tipo, bastante trabalho em tirar a culpa deles também. Eles acharem as ferramentas que dê melhor para os filhos deles, para eles ajudarem a criança a aprender mais sobre os sentimentos deles. Por isso que eu falo que essa modalidade eu também adoro muito, porque os pais são bem envolvidos. Né? Eles estão aprendendo as mesmas ferramentas que os filhos estão aprendendo para eles. Eles estão aprendendo não simplesmente para dar aquele apoio às crianças, mas para eles mesmos. Né? Tipo, comunicação. Quem que não precisa de ferramentas para ter uma comunicação melhor? Né? Tipo, aprender sobre os sentimentos. Quem que não precisa aprender sobre você mesmo mais? Então, acho que é isso que eu tento ajudar mais os pais, tirar essa culpa, mostrar para eles que eles fizeram tudo que eles podiam e agora daqui para frente, o que mais? O que mais que eles podem fazer? O que passou, e vamos olhar daqui para frente o que dá para fazer. Você não pode, sempre falo para eles assim, como que você quer olhar para o teu passado e falar assim, com os teus olhos de hoje, com toda a aprendizagem que você tem hoje e te julgar você no passado? É difícil, né? Acaba sendo um trabalho de cura para os pais também, né? E essa questão da culpa pode haver, talvez, trazer também uma reconciliação
entre pais e filhos, né, como nesse caso dessa paciente que tem essa raiva da mãe, né, de conseguir trazer a reconciliação dessa relação, né, de conseguir ganhar confiança novamente. E também, quando eu trabalhava com criança, né, eu me lembro que muitas vezes um dos maiores impedimentos dos pais buscarem ajuda era o medo de serem julgados, né, o medo de que a gente vai olhar e falar, nossa, mas como que você deixou, né, a criança passar por isso? E assim, para qualquer pai e mãe que estiver ouvindo, né, que estiver com receio de buscar ajuda, saibam que nós não estamos, né, aqui para julgar, nosso trabalho não é isso. Hoje em dia eu já não atendo mais crianças, mas eu sempre falo para os pais, né, que o nosso trabalho é realmente ser esse suporte nesse momento de cura, e não tem julgamento, né? Foi como foi e agora a gente trabalha com aquela realidade daqui para frente. Exatamente, né? Tipo, igual você falou, né? Trabalhar com a realidade de hoje e né, como podemos fazer daqui para frente as coisas de uma forma melhor para eles mesmos também. Sim. Ai, Graziela, tá acabando o nosso tempo. Adoraria ficar batendo papo aqui com você e continuar. Então, se uma pessoa que estiver interessada em receber esses serviços, como que ela faz para ter acesso a esse serviço? Então, assim, eu não tenho controle exatamente de quem eu vejo, né? Por causa que, como eu trabalho no hospital, tem todo um departamento de triagem. Mas, se alguém estiver interessado, eu posso passar meu e-mail, né? Deixar nos comentários meu e-mail. Vocês entram em contato comigo e eu posso passar todos os detalhes de como ser atendido, passar por essa triagem para poder receber atendimento comigo. Bem, combinado. Ai, Graziela, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência, e eu fico muito feliz de ter te conhecido e de ser uma colega de profissão com você. Obrigada a você, sim, por me dar essa oportunidade de dividir um pouquinho da minha jornada, do que eu faço hoje, do que eu tanto amo fazer com vocês, e qualquer coisa que alguém precisar, eu sempre recebo ligação. Não, tipo, ajuda disso, ajuda aquilo, tipo, por mais que talvez naquele momento eu não possa ser a pessoa a ajudar, eu sempre gosto de estar ali providenciando, né, tipo, recomendações ou ajudar da forma que eu puder.